E aí galera, como tinha combinado com vocês, a segunda parte focada no mês do orgulho não ia demorar. E como de costume, fazendo uma boa mistura de personagens que têm uma grande base de fãs e também dando oportunidade àqueles que não são muito populares, mas que merecem ser mencionados porque também são incríveis e têm realizado grandes feitos ao longo dos anos. Por isso, selecionei várias sugestões e trouxe uma lista bem legal com 7 feitos para o vídeo de hoje. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Apollo. Para começar, um herói muito interessante e que tem tudo para ser cada vez mais popular. Só basta receber um pouco mais de atenção. O Apollo ganhou seus poderes e logo foi visto como um dos maiores heróis do mundo, com sua personalidade muito otimista, com a capacidade de absorver e disparar energia, assim como possuir uma força absurda, ser praticamente invulnerável e muito veloz. Por isso, colecionou uma série de feitos interessantes ao longo dos anos. Um dos mais marcantes e que até hoje chama a atenção aconteceu no capítulo 3 de A Autoridade de 2003, quando atravessou voando uma nave alienígena do tamanho de um continente, deixando claro que ele é um tanque quando se trata de resistência. Danificando a nave dessa forma, se tornou muito mais fácil de terminarem o trabalho, porque causou uma série de explosões que foram vistas a quilômetros. Também é interessante reparar que apesar de um feito dessa magnitude, não usou quase nada da energia que tinha armazenada, o que quer dizer que o herói pode fazer coisas desse nível sem problemas. Gata Negra. Fazia tempo que estava querendo trazer conteúdo sobre a Felícia, então não ia perder a oportunidade. Ela é uma artista marcial incrível, mas o que mais chama a atenção é a sorte a seu favor e o azar ao oponente. Ao longo dos anos, aconteceram muitas coisas que mostraram a eficiência desse poder, como por exemplo, as algemas sendo quebradas do nada e também em cenas onde lançaram objetos em sua direção e eles foram desviados, até mesmo quando oponentes acabaram batendo uns nos outros sem querer. Mas no primeiro capítulo de Espetacular Homem-Aranha de 2014 aconteceu uma coisa bem pesada. Ela foi presa e teve sua identidade revelada para o mundo. Enquanto ficou na cadeia, criou inimizade com outra pessoa, que fazia pouco caso das suas habilidades, dizendo que os poderes da gata eram como cair de pé. Então de repente houve uma queda de energia e um desabamento. O detalhe é que os escombros caíram exatamente em cima da mulher que ficou alfinetando. De acordo com a Gata Negra, seu poder é ter sorte, e se ela não gostar de alguém, o azar é todo da pessoa. Concluindo, ela pode não ser a mulher mais poderosa do mundo, mas o que causa aos inimigos, com certeza a coloca na lista dos seres mais perigosos. Qualquer oponente poderoso pode se dar muito mal se estiver ao lado dela. Constantine. John é cheio de truques, seja para conseguir alguma coisa ou escapar de alguém. Inclusive, mostrou que usa feitiços que dobram o tempo e o espaço para fugir das mais diversas situações. Também é excelente em congelar pessoas ou seres demoníacos para investigações. E claro, entende muito de feitiços de proteção. Tanto que até pesos pesados tiveram dificuldade para chegar perto e tocá-lo, sem sofrer algum tipo de dano. Mas além de tudo isso, ainda mostrou que possui uma resistência mental assustadora, como por exemplo, quando resistiu à influência da Caixa de Pandora, que estava dominando todos ao redor, como a Mulher Maravilha, Superman, Aquaman e até o Frank, que é um morto-vivo, e por isso pensou que estivesse imune. Ou seja, o John, em contato com esse artefato, poderia apagar seres muito poderosos da existência ou viajar pelas dimensões facilmente. Mas apesar disso, não está imune aos poderes dos livros da magia, que podem controlar a realidade à vontade. Foi mostrado por uma visão da Madame Xanadu no capítulo 10 de Liga da Justiça Sombria de 2011 que o Constantine tem a capacidade de usá-los, mas seria corrompido se os encontrasse. Detalhe é que esses livros são tão poderosos que Merlin e Mordru se juntaram no passado para encontrá-los, e uma batalha ocorreu entre os dois, o que deve ter sido épico.
Hércules. Bom, o herói já derrotou uma ameaça de nível multiversal com a ajuda de Gaia, e no capítulo 100 de Vingadores foi afirmado que o poder que Hércules e Thor têm nos punhos é suficiente para destruir mundos. Então, depois dessas afirmações, se torna até difícil citar um feito que vá surpreender. O semideus já lutou com algumas das versões mais fortes do Hulk, como por exemplo a da Guerra Mundial. Lutou várias vezes com o próprio Thor e os dois têm uma rivalidade que no fim das contas não é má. Na verdade, se respeitam, é mais como uma competição de força. Também lutou com Namor, Mulher Hulk e até com a Capitã Marvel. Mas como todo mundo sabe que o herói tem um lado cômico e esse é um ponto que o torna tão amado, lembrei de quando derrotou ninguém menos que o Sentinela na HQ do Incrível Hércules. O Bob perguntou se ele era capaz de lidar com o poder de 1 milhão de sóis explodindo, e ele respondeu que talvez não, mas faria outra coisa. Resumindo, acertou o oponente de surpresa em um ponto que aparentemente é mais sensível que o resto do corpo, consequentemente o afastando. Parece que o Senhor das Estrelas não é o único que tem uns planos bem diferentes no meio das lutas. Mulher Gato. Selina Kyle é uma mulher que, apesar de estar sempre roubando coisas preciosas, principalmente joias, não se importa muito com o luxo. Na verdade, ela diz que é mais pela diversão e adrenalina, já que normalmente faz coisas difíceis para concluir seus objetivos, com direito a disfarces e combates com outros criminosos. No primeiro capítulo da sua HQ de 2011, esse ponto fica bem claro quando seu apartamento é invadido, descrevendo que só precisava dar um tempo e seguir em frente. A Mulher Gato é uma personagem com uma personalidade bem complexa. Apesar de parecer desapegada, já mostrou que pode ser bem fiel às pessoas certas. E foi nesse mesmo quadrinho que veio o medo de se aproximar das pessoas que ama. Quem é roubado, geralmente, quer se vingar de alguma forma e acaba tendo como alvo seus amigos que não podem se defender. No capítulo 3 de Mulher Gato de 2011, uma das suas melhores amigas foi assassinada por um criminoso. Quando Selina chegou no local, foi pega de surpresa e torturada pelos homens que trabalhavam para ele. A anti-heroína suportou tudo até que no momento certo usou as habilidades nas artes marciais para se libertar e descobrir onde o vilão estava, chegando perto de matá-lo para se vingar, mas foi impedida pelo Batman, que disse que ela não é assim. Esse foi um quadrinho bem pesado e diferente, porque mostrou o lado sentimental da personagem, a levando ao extremo tanto físico quanto emocional, quebrando bastante aquela imagem de que a Selina é só luta e sensualidade. Na verdade, tem muita emoção envolvida. Homem de Gelo. Em X-Men de 1991, capítulo 202, aconteceram coisas bem interessantes para os fãs de X-Men. A vampira foi infectada por um vírus e estava praticamente possuída por 8 bilhões de mentes, e por isso precisava da ajuda da sua equipe, que também foi surpreendida pelo ataque dos carniceiros, que foram liderados pela Mística. Emma ficou paralisada por uma neurotoxina, mas ajudou o Homem de Gelo e o Míssil fugir. Porém, antes que pudessem pedir reforços, foram atacados e parados pelos Solares, que estava sendo acusado de ter matado o Cable. O que ele não imaginava era que o Bob estava treinando ainda mais, e como a própria Mística disse, cada vez mais poderoso. O que surpreendeu na verdade foi o Solaris não conseguindo usar os poderes. O ambiente estava se tornando cada vez mais frio, e o míssil revelou que o Homem de Gelo estava controlando as reações químicas que envolvem a troca de calor. Desse modo, o Solaris estava se tornando incapaz de usar seu dom, ou seja, além de tudo que o Bob faz, ele ainda consegue controlar reações químicas relacionadas à temperatura no corpo dos oponentes, então dependendo de quem seja, a pessoa não consegue usar os poderes. A Arlequina. E para terminar, com o lançamento da sua HQ em 2016, tivemos bastante do relacionamento dela com a Era Venenosa, o distanciamento daquele relacionamento péssimo com o Coringa e várias outras histórias bem interessantes.
como por exemplo, quando os moradores da cidade estavam se tornando zumbis e como o perigo estava ficando cada vez maior, quem não foi infectado devia ficar em lugares distantes ou nos andares mais altos dos prédios. A Arlequina percebeu que talvez as pessoas mordidas não fossem infectadas, só aquelas que estavam comendo um cachorro-quente que fez muito sucesso. E como as cenas de luta dela nos filmes são muito boas, nas HQs não são diferentes. Para investigar, armou todo um plano para literalmente pescar um zumbi. Mas o negócio meio que deu errado e foi puxada para baixo, caindo no meio das hordas e tendo que lutar sozinha por um bom tempo. Seria bem diferente ver a maioria dos personagens lutando contra hordas de zumbis enquanto comem pizza, mas talvez com a Arlequina nem seja assim tão diferente. E como ela não é super poderosa, é uma boa demonstração do que pode fazer apenas lidando com artes marciais e sua resistência. A história fica ainda mais legal quando a Pamela aparece e as duas lideram uma equipe para salvar a cidade. Então é um quadrinho bem divertido e que eu indico para quem gosta de ação e aventura. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Fiquei ansioso para saber a opinião de vocês e se querem uma terceira parte, comentem aqui embaixo porque estou sempre de olho e assim fico sabendo o que querem ver no canal. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!